Prontinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje a gente vai. Na verdade, esse tema que vou trabalhar com vocês, ele não está na apostila. Ele é um tema complementar da parte de pH. A gente já terminou a parte de exercícios, cálculos de pH. E como a gente está com o calendário dentro do planejado, dá para a gente reservar uma aula para trabalhar sistemas tampão. O estudo de sistema tampão não é um assunto que caia muito, já deixando de antemão para vocês todos saberem, é um assunto que não cai muito, mas ele é puramente um exemplo de deslocamento de equilíbrio ácido-base, que é importante para áreas da química, da biologia, e para alguém que vai prestar vestibular lá no Sudeste, aí sim é um assunto que pode aparecer. Os vestibulares da VUNESP, por exemplo, estava conversando com o Edivan na semana passada, que ele vai fazer as provas da VUNESP. Os vestibulares da VUNESP, volta e meia, cobram questões envolvendo sistemas tampão. E até para biologia vai ser um assunto que vale a pena a gente falar também, tá bom? O que é um sistema tampão, gente? Acho que a melhor maneira da gente começar a falar do assunto é dar um exemplo, né? Quando a gente estuda biologia, a gente, quando vai estudar citologia, quando vai estudar processos fisiológicos, a gente aprende que muitos dos processos que acontecem, por exemplo, dentro das células, ou na mitocôndria, ou no complexo de Golgi, enfim, nas organelas, essas organelas elas são compartimentos especializados em determinados processos. E para que a célula consiga fazer esses processos, é muito importante que cada organela tenha as condições ideais para fazer aquele processo. Então, tipo, se a mitocôndria vai fazer respiração celular, exemplo, né? Ela precisa que todas as condições químicas e físicas estejam adequadas para que aquilo aconteça ali. E uma das condições que interfere muito no metabolismo é o pH. Não precisa ir muito longe, né? Se a gente fala de sistema digestório, a importância do pH é enorme na digestão da proteína, no estômago, na digestão no intestino, até mesmo na saliva. Uh, e, e cada compartimento do nosso corpo tem um pH diferente. É muito curioso isso. Se você pegar, por exemplo, uma amostra de sangue de uma pessoa, você vai estar lá e tirar o pH do sangue, medir o pH, ela vai estar por volta de 7,5, 7,4. Se você pega, por exemplo, o pH do estômago, como eu disse, ou do intestino, já é outro pH. E uma das coisas que a biologia sempre investigou foi como que o organismo, como que o nosso organismo e qualquer outro tipo de organismo consegue manter pHs tão diferentes dentro do mesmo organismo. Quer dizer, uma organela tem um pH, outra organela tem outro pH, um tecido tem um pH, um outro tecido tem um pH. E uma das coisas que o nosso organismo faz é controlar o pH por sistemas tampão. O sistema tampão, gente, ele é uma solução que está dissolvida dentro do ambiente que a gente está estudando. E dentro dessa solução existem alguns componentes que vão evitar mudanças de pH. O tampão ele trabalha, digamos assim, para manter o pH dentro de um limite que seja fisiologicamente aceitável. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Né? Exemplo, que eu estava falando do sangue. O nosso sangue, para que nós consigamos realizar todas as atividades do nosso organismo, o nosso sangue precisa ter pH que varia entre 7,35 e 7,45. Essa é a faixa de pH, do ponto de vista fisiológico, aceitável. Se uma pessoa está com o sangue com pH 7, abaixo de 7,35 ou abaixo de 7,45, esse pH já está fora do padrão fisiológico. Ou seja, o tampão não está funcionando. Claro que não é só o tampão que vai, digamos assim, atuar nessa manutenção do pH. Nos organismos existem outros, digamos assim, mecanismos para manter o pH dentro de uma faixa de valores que seja aceitável. Mas o tampão, sem dúvida, é o mais importante. Então, o tampão, vamos começar definindo o que ele é. Porque, assim, o que a gente precisa saber de tampão? Três coisas. Primeiro, como eu construo um tampão, porque tampões você pode construir no laboratório, tampões artificiais. Como eu construo um tampão, como ele funciona e qual é o pH que ele, entre aspas, protege. Eu vou usar esse termo durante a aula, pH que o tampão protege, tá? Então, o tampão, eles são sistemas
aquosos constituídos por espécies químicas que evitam variações bruscas, não, espécies químicas que consomem íons H+, ou OH-. O fundamento do tampão é isso, é ter lá dentro coisas que de alguma maneira consumam íons H+ ou OH-, evitando assim variações bruscas de pH e pOH, quando são adicionadas certas quantidades de ácidos e bases. E bases. Tá aqui, ó. São sistemas aquosos constituídos por espécies químicas que consomem íons H+ e OH-, evitando assim variações bruscas de pH e pOH quando são colocadas certas quantidades de ácidos e bases. Então, o objetivo do tampão é basicamente o seguinte: você tem lá uma solução tamponada. Uma solução tamponada é uma solução que está protegida de variações. Quando eu jogar um ácido nessa solução tamponada, o pH quase não abaixa. Por mais que o ácido que você coloque seja um ácido forte, o pH praticamente não vai abaixar. Assim como, se eu colocar uma base, por mais que a base libere o OH-, e por mais que isso faria o pH aumentar, né? O tampão vai evitar que isso aconteça. E aí vem, obviamente, a pergunta, como isso é possível, né? Porque você está jogando um ácido na solução. O ácido vai ionizar. Claro que ele vai liberar H+. E a mesma coisa vale para a base. A base vai dissociar, vai liberar o H-. O tampão, ele consome esses íons. Dentro do tampão, a gente vai ter espécies que, de alguma maneira, vão consumir esses excessos que, eventualmente, podem vir a acontecer dentro do sistema. Então, tá lá a solução tamponada. Botou um ácido. O ácido libera o H+, o tampão vai lá e consome. Ah, botei uma base. A base liberou o H-, o tampão vai lá e consome. Esse consumo dos íons que você coloca é que vai evitar a variação de pH, tá? Todo tampão, gente, ele tem um limite de funcionamento. E é fácil você imaginar por quê. Pensa assim, olha, se eu tenho no tampão uma substância, sei lá o quê, que consome H+, significa que toda vez que eu jogar um ácido ali dentro, essa substância vai consumir o H+. Aí eu vou lá e jogo mais ácido. Ela vai lá e consome de novo. Quanto mais o ácido você vai colocando, mais você vai consumindo. Só que chega uma hora que essa substância não existe mais. Então o tampão ele tem um limite de funcionamento. Ele vai resistir até um certo ponto a essas variações. Se você ficar colocando muito ácido ou muita base, o tampão para de funcionar. Qual é a receita para fazer tampão? Existem dois tipos de tampão. E aí ele já vai discutir isso também. Dois tipos de tampão. O tampão, cada tampão, gente, protege um pH diferente. Então, por exemplo, vamos supor que você é um cientista e você está fazendo um trabalho de pesquisa onde você tem que fazer uma cultura de células lá no laboratório. Só que as células que você está fazendo cultura só crescem em pH 4. É um lactobacilo lá,
uma célula X, e ela só cresce em pH 4. Então você vai lá no seu laboratório, prepara o tampão com pH 4 e põe no meio de cultura. E aí a célula vai crescer. Ah, mas eu vou querer tamponar um sistema onde o pH tem que ser 10. Então você vai construir um outro tampão. Então, a escolha de um tampão, quando você vai produzir um tampão, por exemplo, no laboratório, ela vai depender do pH que você quer proteger. Então, de maneira genérica, existem dois tipos de tampão. O tampão que vai proteger pHs abaixo de 7, que vamos dizer assim, são tampões ácidos, e o pH e o tampão que vai proteger pHs acima de 7, que são os tampões alcalinos, tá? Então, eu tenho dois tampões. O tampão que a gente vai estudar, que é o mais famoso, ele é constituído por um ácido fraco mais uma outra substância, que é um sal do mesmo ácido. Por que que a gente estuda esse, especificamente esse? Porque esse aqui é um exemplo de tampão que nós temos no nosso sangue, que é o tampão mais famoso do sangue, que é o tampão formado por ácido carbônico e bicarbonato. Tudo bem? Que é o tampão que basicamente está na nossa corrente sanguínea. E eu tenho um tampão básico, né? Os tampões básicos. Os tampões básicos, eles vão na mesma linha. Você vai construir o tampão usando uma base fraca, mais um sal de mesma base, da mesma base. Tudo bem? Por que que o tampão é constituído por um par de substâncias? Justamente porque cada substância vai ter um papel. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem um sistema tampão. Se eu jogar um ácido, alguém tem que atuar para evitar que o pH diminua. Então vai ser uma das espécies que vai atuar para evitar a acidificação do meio. A outra espécie vai atuar se o meio começar a tentar ficar básico. Se você joga alguma coisa no meio que começa a ficar muito básico, entra em ação uma outra substância, ou outro componente, para evitar que isso ocorra, tá? Isso vale também para bases. Se eu quiser tampões abaixo de 7, eu vou usar normalmente essa combinação. Se eu quiser tampões acima de 7, eu vou usar essa combinação aqui, tá? É, o, o- como é que eu posso dizer isso? Não, eu vou colocar o exemplo aqui, a gente já vai entrar direto. Preparando um tampão. Preparando o tampão. Um bom tampão, gente, o tampão para funcionar de forma adequada, além de você ter que escolher as duas substâncias, né, específicas lá, ó, um ácido e um sal, essas duas substâncias elas precisam estar de preferência em altas concentrações e de preferência em concentrações parecidas. Quanto mais próximas forem as concentrações das duas substâncias e quanto mais altas elas forem, melhor vai ser a eficiência do tampão. Tudo bem? Então, vamos imaginar que a gente vai preparar um tampão ácido, tá? Eu vou preparar um tampão formado por ácido acético e acetato de sódio, tá? Então, ó, tampão, ácido acético e acetato de sódio, tá? Beleza. Bom, como é que eu vou preparar o tampão? Vou pegar uma certa quantidade de ácido acético e dissolver na água. Então, eu tenho uma solução aqui e eu vou colocar aqui dentro o tampão, que é a dupla, a duplinha. O primeiro componente da dupla é o ácido acético.
Ô, gente, o ácido acético, ele é um ácido bem fraco. Ele tem até uma constante de ionização bem pequenininha, lá da ordem de 10 a menos 5 por aí. Então, quando eu colocar o ácido acético em contato com água, vai haver um equilíbrio dessa forma aqui, não vai? Ó? Só que como o ácido acético é um ácido fraco, você concorda comigo que na hora que eu colocar o ácido acético aqui dentro, pelo fato dele ionizar bem pouquinho, a concentração disso aqui vai ser uma concentração relativamente alta. Então aqui eu tenho concentração alta. E aqui eu tenho concentração baixa. Por quê? Justamente porque o ácido é fraco. Vamos supor que o grau de ionização seja de 1, 2, 3%. Então você vai ter, joguei o ácido acético. Você vai ter mais ou menos 97% das moléculas assim e 3% das moléculas assim. Tudo bem? O que eu vou fazer em seguida? Vou colocar aqui dentro um sal do mesmo ácido. Como eu escolhi o ácido acético como tampão, eu vou escolher o acetato de sódio como contra substância, como parceiro ali. O que acontece com o sal quando eu ponho na água? Ah, ele dissocia. Ele dissocia. Pronto. Ó, tudo bem? Enquanto tinha só o ácido acético no sistema, as concentrações estavam bem diferentes do ácido e do acetato. Só que acontece que, como eu coloquei um outro sal, cujo ânion é o acetato, e esse sal dissociou, a quantidade de acetato que tem agora lá dentro é alta também. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Como fazer com que uma solução de um ácido fraco, como fazer com que uma solução de um ácido fraco tenha a mesma concentração de ácido e do ânion? Assim. A única maneira de você ter uma solução de um ácido fraco, muito ácido e muito ânion, é fazendo isso aqui. Porque se você colocar só o ácido, gente, você vai ter muito ácido e pouco ânion. Se você colocasse só o sal aqui dentro, você ia ter só o ânion, concorda? Então, por que o tampão precisa de duas substâncias? Porque eu preciso que lá dentro tenham altas concentrações do ácido. Agora, olha o que eu vou falar. E da base conjugada. Então, nessa preparação, eu vou escrever assim, ó. Devemos garantir, devemos garantir altas concentrações do ácido e da sua base conjugada. Da sua base conjugada. Por isso a gente mistura as duas espécies, tá bom? E essas duas espécies, no meu exemplo aqui, o ácido acético e o acetato, é que vão atuar como sistema tampão, tá? Então aqui dentro eu tenho, ó, HAC e tenho AC-, tá? Os dois em altas concentrações. O sódio, pessoal, que é o contraíon aqui do acetato, né? Ó, ele não vai interferir no tampão. Ele está lá, junto, mas ele não vai interferir no tampão. Aí o que vai acontecer nessa historinha? Agora, talvez vocês consigam me responder isso até meio que tranquilamente. Aqui dentro tem duas substâncias. E detalhe, hein? Tem um pouco de H+ aqui dentro.
tem um pouco de H+ aqui dentro. Por conta do ácido que você colocou lá para preparar o tampão. Coloquei o ácido acético e coloquei o acetato de sódio. Então tem um nível. Então esse tampão, gente, ele tem um pH. Entendem o que eu quero dizer? O próprio a própria constituição do tampão, pelo que ele é feito, vai dar para ele um pH. E é esse o pH que ele vai proteger. Se você quer um pH muito diferente desse aqui, você vai ter que escolher um outro tampão. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o pH do tampão? Calma que a gente chega lá também. Tá? Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular o pH do tampão. Tá? Tem uma série de coisinhas aqui. O negócio é meio tenso. Bom, enfim. O que vai acontecer daqui para frente? Se eu tentar jogar aqui dentro mais ácido, esse tampão vai neutralizar o ácido. Se eu tentar jogar aqui dentro mais base, esse tampão vai neutralizar a base. Tá bom? E o que a gente vai fazer agora é entender como isso funciona. Então vamos lá. Funcionamento do tampão. A gente discute, pessoal, o funcionamento do tampão em dois casos, tá? Como que o tampão vai funcionar quando eu coloco um ácido? Como que o tampão vai funcionar quando eu coloco uma base, tá? Então, ó, caso 1, adição de ácidos. O que a gente tem que ter em mente para entender o funcionamento do tampão é perceber, gente, que o tampão, na verdade, é um sistema em equilíbrio, onde eu tenho muito disso aqui, ó, e muito disso aqui. Essa é a situação. Muito ácido acético e muito acetato. Então, oi, porque é você que prepara ela. Porque é você que prepara a solução. Então, quando você vai preparar uma solução, por exemplo, eu quero um tampão. Quer ver uma concentração alta pra caralho? 0,5 mol/litro. Já é uma puta concentração alta. Então você vai lá, prepara. Vou preparar 1 litro de solução, beleza. Pega 0,5 mol de ácido acético, tum, 0,5 mol de acetato de sódio, tum, e fechou. Então, olha só. Eu vou desenhar cada íon de uma cor diferente para a gente mostrar isso no gráfico. Então, ó, o equilíbrio está aqui. Essa reação ela está em equilíbrio. E eu quero deslocar ela colocando alguma coisa. Só que nosso equilíbrio ele tem três espécies. Tem o ácido, o ânion e o H+. Tudo bem? E os três estão em equilíbrio. Então, vamos tacar um ácido agora nesse tampão. Primeiro, gente, se os três estão em equilíbrio, o ácido, o acetato e o H+, o que eu posso dizer sobre as concentrações deles aqui? Elas estão constantes. A reação atingiu um estado de equilíbrio. Eu tenho aqui ácido acético. Lembra que eu falei que o acetato está na mesma concentração do ácido acético? Olha lá. Então, para quem não está enxergando aí de casa, eu estou desenhando uma linha preta que vai representar o ácido acético, a concentração dele, né, no equilíbrio. A linha azul vai representar o ânion, acetato. E eu vou colocar uma linha vermelhinha aqui, que vai ser o H+. Deixa eu colocar o H+ aqui mais para baixo. Nós temos que ficar de olho, pessoal, nessa linha aqui, ó. Aqui é que vai acontecer a mágica. Por quê? Se o tampão tem por objetivo manter o pH constante, o que deve acontecer com essa linha? Ela não pode mudar. Se a concentração de H+ mudar muito, o tampão não está funcionando. Entenderam qual é a lógica da coisa? Beleza. Então eu vou lá e vou meter um ácido lá dentro. Jogar um ácido forte. Vou jogar ácido clorídrico. Jogar ácido clorídrico. Na hora que eu jogo ácido, é claro
que a concentração de H+ aumenta? É claro, você jogou o ácido, ó, a concentração de H+ aumenta. Só que aí entra o nosso bom e velho Le Chatelier. Quando um sistema em equilíbrio é perturbado, o mesmo reage de maneira a minimizar os efeitos desse estímulo. O que eu fiz no sistema? Joguei H+, porque eu joguei um ácido. O que o equilíbrio vai tentar fazer? Deslocar no sentido de consumir H+. Quem é que consome H+ nessa reação? É o acetato. Tá vendo que tem acetato pra cacete aqui? Então, como eu tenho muito acetato, na hora que eu jogo o H+ lá dentro, o equilíbrio se desloca para esquerda, obrigando o acetato a reagir com H+. E aí você tem isso aqui, ó. Pronto. Olha a mágica aqui, ó. Tamponei. O que aconteceu? Concentração de H+ deu um salto, puf. Só que como eu tenho acetato pra cacete, porque eu coloquei lá dentro um sal que tinha acetato, como eu tenho muito acetato, o que acontece com o acetato? Ele consome o H+, obviamente, né, a concentração de acetato cai, a concentração do ácido acético sobe, e quando o sistema volta para o equilíbrio, olha o que aconteceu com a concentração do H+, gente. Praticamente não muda. O consumo de H+ foi tão grande que se você comparar a concentração de H+ antes e depois da adição de ácido, você percebe que a concentração é praticamente constante. Isso é o efeito tampão. Concentração de H+ praticamente constante. Isso é chamado de efeito tampão. Efeito tampão. Tá bom? O que você precisa saber? Explicar esse efeito. Tá? Então, como é que eu explico o efeito do tampão quando eu adiciono um ácido? O ácido libera H+. Eu vou escrever, tá, gente? Só para a gente concatenar aqui. O ácido libera o H+, ok? E a base conjugada do tampão consome grande parte daqueles íons H+ que foram colocados ali dentro, tá? Então, ó, a base conjugada do tampão consome os íons H+ liberados no sistema. Vocês entendem por que a concentração do acetato precisa ser alta? Porque é o seguinte, se você tentar fazer um tampão com pouco acetato, imagina se a quantidade de acetato fosse muito pequenininha. Você não ia ter acetato suficiente para conseguir consumir aquele H+ que você colocou ali. Percebe que agora o meu tampão ele está meio desbalanceado. Por quê? Porque eu tenho menos acetato e mais ácido acético. Se eu jogar aqui dentro mais ácido, isso acontece de novo. Só que cada vez que isso acontece, o acetato vai indo embora. Então existe um limite. Existe um limite, tá? O que a gente observa experimentalmente? Experimentalmente. Quando a concentração do acetato tiver 10 vezes menor que a do ácido, o tampão para de funcionar. Então, essa concentração, ela não pode ficar muito diferente, tá? Vou escrever isso aqui, ó. O limite tamponante
O limite tamponante é, dois pontos, quando a concentração de ácido acético for igual a 10 vezes o acetato. Aí o tampão para de funcionar, tá bom? Mas percebam o seguinte, né, que essa mágica do sistema tampão, ela é basicamente um sistema de equilíbrio, que você desloca para um lado e quando eu jogar uma base eu vou deslocar para o outro lado, tá? Oi. Se fosse só o sal dissociado, ele até consegue segurar um pouco, né? Ele até consegue segurar um pouco. Mas a ideia do tampão é conseguir segurar os dois casos, tanto o ácido como a base. Mas o acetato em si, ele consumiria o íon H+, independente de ter o ácido acético, de verdade, tá? E aí você teria só isso aqui, né? Isso aqui não, tá? Vamos ver com a base. Caso 2. Bases. Agora, quem vai atuar é o outro. É o outro. Que outro? O ácido acético. Vamos lá. Esse mesmo gráfico. Concentração. Função do tempo. Eu esqueci de colocar tempo aqui no eixo do X. Aqui, tempo. E aqui tempo também. Então, vamos lá. Ácido acético, acetato e a concentração de H+ aqui embaixo. A concentração de H+ é sempre pequenininha, tá, gente? Comparada com a concentração dos outros dois caras, né? Aqui, ó. E aqui também. Bom, qual a diferença entre os dois gráficos? No primeiro gráfico eu joguei, aqui, ó, nesse ponto, eu joguei um ácido, pum, concentração de H+ subiu. Subiu. Aqui não. Aqui eu vou jogar uma base. A base, ela vai liberar OH-. Gente, se a base vai liberar OH-, ela vai consumir o H+, ó. Ela vai consumir H+ para formar água. Então significa, pessoal, que colocar uma base nesse tampão seria o equivalente a gente retirar H+ do sistema. Você está introduzindo uma espécie que consome o íon H+. Então, a concentração de H+, ela vai fazer isso aqui, ó. Uf, caiu. Aqui, ó. Tá? E aí começa o deslocamento. Quando se aplica um estímulo externo a um sistema em equilíbrio, o mesmo reage no sentido de minimizar os efeitos desse estímulo. Qual foi o estímulo que eu fiz? Tirei H+. O sistema vai deslocar o equilíbrio agora para repor o H+. Mas quem que precisa estar lá dentro para repor o H+? O nosso querido ácido. Então agora, quem vai atuar repondo o H+, é o ácido acético. Ele é o cara que vai deslocar o equilíbrio para evitar a mudança de pH. Então, tirar o hidrogênio daqui, ó, é como se você estivesse estimulando o ácido a ionizar por deslocamento. Então, o que acontece? O ácido, o acetato sobe, o ácido acético cai e o ânion H+ sobe também, junto com o acetato. Pronto. Olha lá, ó. Aqui a gente tem o efeito tampão acontecendo de novo, ó. Quando eu comparo a concentração do H+ antes com a concentração do H+ depois da adição da base, concentração de H+ praticamente constante. Concentração de H+ praticamente
Constante. Constante. Tá aí. Beleza? Resumindo, eu tenho duas coisas. Uma que capta H+, e uma que solta H+. Dependendo do que você jogar no equilíbrio, uma delas vai atuar para manter a concentração do H+ constante. Fala, Lud, desculpa. Mas ele desloca para o outro lado. É que a questão é a seguinte, vamos lá. Eu entendi a tua pergunta, tá? Como que eu consigo ter concentração igual praticamente dos dois se você jogou um ácido? O que acontece é o seguinte: a gente não pode esquecer que todo equilíbrio ele é regido por uma constante. Nesse caso, qual é a constante que eu vou ter que usar para poder estudar o equilíbrio? Até para fazer as contas que a gente vai fazer lá na frente. É o Ka do ácido acético. Se ele é o tampão, que tudo vai girar em torno da constante de equilíbrio dele. Agora pensa comigo. O que que é Ka? É, no caso aqui, né, no nosso equilíbrio, concentração de H+, vezes concentração de acetato, tudo bem? Dividido pela concentração de ácido acético. Bem, essa conta ela tem que valer com um número, x. No caso do ácido é 2 vezes 10 a menos por aí. Falou. Então, eu ia falar, haja o que hajar, haja o que houver, essa conta tem que valer K. Tudo bom. Aí, vamos lá. Joguei só o ácido. Quando eu jogo só o ácido, isso aqui é grande, isso aqui não são tão grandes, porque o ácido é fraco, e o número dessa conta dá K. Fechou. Quando eu meter um outro cara aqui dentro, a concentração do acetato sobe, a concentração do HC provavelmente vai subir também um pouco, e a do H+ vai cair bruscamente, para que o número dê K, continua tendo K. Então, na verdade, você pode ter esse equilíbrio com várias configurações. O que eu quero te dizer com isso? Você pode ter esse equilíbrio, sim, com pouco disso e muito disso, ou muito disso e pouco do H+. A questão é o que eu faço com esse equilíbrio. Ele vai de fato deslocar, você tem razão. Você vai ter uma concentração de acetato de ácido acético maior do que você teria só na água, mas no final das contas compensa com o H+ sendo muito baixo, de tal maneira que esse número continua dando K, entendeu? Eu poderia simular outras formas de ter esse aqui. Sei lá, eu não sei se isso é fácil de fazer o que eu vou falar agora, mas eu poderia de repente simular um equilíbrio onde eu tenho pouco disso, muito disso e pouco disso, de tal maneira que a constante continue constante. Então, o fato da constante ser constante, em tese, te permite várias combinações. Qual é a combinação que a gente precisa? Que esses dois caras estejam praticamente iguais. Tá? Beleza? Bom, agora vem a parte um pouco mais chata. Pode falar. Uhum. É que assim, por que que a concentração do H+ é tão menor? É, gente, esse gráfico não tem número. Mas o que nós estamos propondo aqui é uma coisa do tipo assim: 0,5 para esses dois, e a concentração do H+ é tipo 10 a menos 4, 10 a menos 6. Então é nesse sentido que eu falo que a concentração de H+ é muito pequena. Porque assim, a gente não pode esquecer que esse H+, ele veio de onde? Especificamente esse H+ aqui, ó. Ele veio do equilíbrio do ácido. Então não tem como ele ser tão grande. Se eu jogasse só o ácido, eu ia ter esses dois na mesma concentração pequena, que é aqueles tabelinha de equilíbrio que a gente faz. Só que o que que eu queria que acontecesse? Eu queria que a concentração desse cara especificamente fosse grande. A do H+ não. Então o que que eu tentei fazer? Adicionei uma outra espécie para fazer isso aqui levantar. Só que aí entra na pergunta do Lund.
Quando eu jogo o acetato de sódio e isso aqui levanta, a concentração de acetato aumenta, aí é que a concentração de H+, que já era pequena porque o ácido era fraco, ela fica menor ainda. Mas muito pequena. Porque literalmente ele empurra, que foi o que o Lud falou, ele empurra o equilíbrio para cá. Então, tipo, quando você joga o acetato aqui dentro, a concentração de acetato sobe e já dá uma descida, por causa do Le Chatelier. Quando a concentração de acetato desce, isso aqui desce mais ainda. Não sei se eu fui claro na minha explicação. Tá? Tudo bem? Ahn, Bom, vamos fazer conta. Agora que vem a parte chata. Como contas que eu preciso fazer, né? A conta mais importante dentro do contexto é calcular o pH do tampão. Então, vamos calcular o pH do tampão. Cálculo do pH do tampão. Tem uma fórmula para calcular o pH do tampão, mas é uma fórmula que não vale a pena decorar. A gente chega na fórmula fazendo uma deduçãozinha bem rápida aqui, tá? Bom, o cálculo do tampão, o cálculo do pH do tampão, ele vai partir dessa situação aqui, ó. Porque, gente, se o tampão é um equilíbrio, e na verdade a gente está vendo que o tampão nada mais é do que um equilíbrio, para eu calcular o pH do tampão, o que que eu preciso saber desse equilíbrio? A concentração de H+. Simples. E tirar o log dela, né? Então, vamos lá. O Ka do tampão é. Aqui eu vou colocar. Bom, vamos colocar certinho. É a concentração de H+, vezes a concentração de AC-, dividido pela concentração de HAC. AC. Bom, se eu quero calcular o pH do tampão, o que que eu vou fazer com essa conta? Eu vou isolar o H+, e vou tirar o log dele, porque daí eu acho o pH. Para isolar o H+, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o ácido acético para cá, multiplicando o Ka, e o acetato para cá, dividindo. Então vai ficar assim, ó. Concentração de H+ é igual a concentração de HAC vezes Ka dividido por AC-. Ó, ficou assim, tá? Agora eu vou tirar o log dos dois lados. Chato, né? Porque a hora que eu tirar o log dos dois. Fala. Hã? Não, não é concentração, é só o K. Eu botei uma concentração aqui porque eu sou um idiota. Não tem concentração de K. É só o K. Então eu vou tirar menos o log dos dois lados, gente. Menos o log dos dois lados. Então fica menos log de H+, log, igual a menos log desse monstro. Menos log desse monstro. Só que eu vou escrever esse monstro separadinho. Assim, ó. Menos log de HAC sobre AC-, menos o log vezes menos, vezes não, mais menos o log de K. Olha o que eu fiz. Eu enxerguei isso aqui como uma coisa só. Então é como se isso aqui fosse um número. O log de A vezes B é log A mais log B. Só que como é menos o log de tudo isso, ficou assim a fórmula. Ó. Tá aqui. Isso aqui, ó. Isso. Alô? Acho que tá acabando a bateria. Como que eu. Ó. PK, desgraçado.
pKa é menos o log da constante do ácido. O que que é menos log de H+? pH. Então, o pH do tampão, pH do tamps, o pH do tampão é o pKa do teu ácido menos o log de uma divisão. Menos o log de uma divisão, que é HC sobre AC menos. Tá? Agora acabou. Acabou. Aqui para carregar. Ela tá pifando já. Ah, tá com a Nádia. Agora, gente, isso aqui é uma equação para calcular o pH do tampão em qualquer situação que você esteja. pH igual a pKa menos log disso aqui, tá? Primeira aula de bioquímica de vocês no ano que vem. Vocês vão lembrar disso. Equação de Henderson-Hasselbalch, chama. O nome é feio, a equação não é tão feia. Agora, vamos lá. O que que eu tinha falado para vocês sobre a concentração desses malucos para o tampão funcionar? O ideal é que elas sejam iguais, não é? Então vamos lá. Vamos calcular agora o pH ideal do tampão. Então, ó, portanto, se a concentração de ácido acético for igual à concentração de acetato, isso aqui dá 1, não dá? Quanto que é o log de 1 na base 10? Zero. Zero. Então, quando as concentrações são iguais, que é quando o tampão está funcionando plenamente, e está um super tampão, isso aqui vale zero. Ó, log de ácido acético sobre acetato vale zero. Portanto, nessa circunstância, qual é o pH do tampão? É o pKa do ácido. Vamos fazer a conta para a gente descobrir quanto vale isso, afinal de contas. Claro que num exercício como esse, né, gente? Não preciso nem dizer que o cara vai ter que te dar a constante do ácido. Ou ele te dá a constante e você tira o log dela, né? Tão fácil assim, né? Ou ele já te dá o pK direto, tá? Vamos lá. A constante do ácido acético é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Essa é a constante do nosso ácido, tá bom? Então o pKa, desculpa, o pH do tampão igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 5. Aqui. Portanto, o pH do tampão vale menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 5. Ó, aqui é log de A vezes B, né? Então fica log A mais log B. Cuidado, porque esse menos, gente, ele vai para todo mundo aqui, ó. Tá bom? O log de 2 é mais ou menos 0,3. O log de 10 a menos 5 é menos 5. Então essa conta aqui, ó, ela vai valer menos 4,3. Menos 4,7, desculpa. Menos 4,7. Então o pH do tampão é 4,7. Tá aqui. Hum. Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa muito louca, que é um gráfico disso, tá? Então, resumindo, isso aqui é uma equação que te permite calcular o pH do tampão, ela veio da constante de equilíbrio. Segunda coisa,
Para o tampão funcionar no talo, as concentrações têm que ser iguais do ácido e da base conjugada. Terceiro, para calcular o pH do tampão, basta você tirar o log do K. Só que tem um detalhe. Conforme eu estava falando agora há pouco, né? Conforme você vai adicionando base, ácido, o que que vai acontecendo com essas concentrações aqui, ó? Elas vão mudando. Vai chegar um momento em que a coisa fica feia, porque o tampão para de funcionar. Então, do mesmo jeito que eu posso calcular o pH de proteção, eu posso calcular o limite de tamponamento. Qual é o limite de tamponamento? De que pH até pH eu posso confiar no tampão? Porque, por exemplo, se eu estou querendo proteger um tampão de 4,7, desculpa, se eu estou querendo proteger o pH de uma solução que é 4,7, eu vou usar esse tampão. Mas esse tampão ele tem um limite. Como que eu calculo os limites do tampão? Então, ó, cálculo dos limites do tampão. O limite do tampão ele está em duas situações. Situação número um. Peraí. Ui, desculpa. Situação número um. Se eu ficar jogando muito H+, muito H+, muito H+, muito H+, a concentração de ácido vai ficar muito maior que a de acetato. O limite é 10 vezes. Se eu começar a colocar muita base, muita base, muita base, muita base, aí a concentração do acetato fica maior, 10 vezes. Então, os limites eles são os seguintes. Limite 1. Isso aqui dividido por isso tem que dar 10. Esse é um limite. Ou isso aqui dividido por isso aqui vai dar quanto? Adivinha? 1/10, exatamente. 1/10. Até aqui você pode confiar no tampão. Passou disso, já não pode mais confiar porque ele já perde a capacidade tamponante. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação loucona que a gente inventou aqui e vou botar isso nela para ver qual é o pH. Vou botar isso nela para ver qual é o pH. Vamos lá. Equação é. Ó, já tô avisando pro ano que vem, tá? Vocês decorem essa equação. Decora essa merda. Ah, menos log. Vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com esse limite aqui, ó. Gente, se a concentração de ácido está muito grande, é porque você deslocou o equilíbrio muito para onde? Se a concentração de ácido estiver muito grande, é porque você deslocou o equilíbrio muito para esquerda. Então o pH deve estar bem ácido, hein? O pH deve estar bem ácido. Vamos ver. pH igual a pKa menos log de 10. Ah. Quanto que é log de 10? 1. Então o limite é pH igual a pKa menos 1. Ou seja, no nosso exemplo, qual é o pH que nós estamos falando aqui? 3,7. Porque é pKa menos 1. Agora vocês já imaginam, quer dizer, não sei se vocês imaginam, se eu colocar aqui no log isso aqui, ó, como que vai ficar essa fórmula? Vê? Segundo limite, pH igual a pKa menos log de 10 elevado a menos 1, que é 1/10. Pensa comigo. Se eu tenho muito acetato, é porque o equilíbrio foi deslocado muito para onde? Ó, se eu tenho muito acetato,
É porque o equilíbrio foi deslocado muito para a direita. Então, esse pH está no limite do básico, já. Então, isso aqui vale quanto, ó? Log de 10 a menos um vale menos um. Com o menos daqui vale mais um. Então, o pK vale mais um. Então, o nosso tampão, resumindo a história, né? O nosso tampão, tampona valores entre 4,7 mais ou menos um. Essa é a regra dos tampões, a regra de ouro dos tampões. Os tampões, eles protegem pH, ó, conclusão, conclusão. O pH de proteção do tampão, gente, no qual você pode confiar, é pKa mais ou menos um. E isso que eu estou fazendo para o ácido acético, gente, vale para qualquer tampão da vida, tá? Daqui a pouco a gente vai calcular o pH do tampão do sangue. Aí nós vamos ver exatamente qual é a condição do tampão, do tamponamento do sangue, tá? Beleza? Bom, o que está faltando aqui? A gente mostrar isso graficamente, tá? Então agora imagina o seguinte, ó. Presta atenção no que eu vou fazer, porque daí eu vou desenhar um gráfico. Imagina que eu tenho uma solução tampão, tá bom? E eu vou gotejar ali base, 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 base. E eu vou ver o sistema tampão atuando, tá? Vamos lá. Tá frio, tá calor? Tô sentindo um ventinho um pouquinho gelado aqui. Eu tô com calor, mas não sei pra vocês, hein? Vocês aqui da frente, tá tudo bem? Tá? Ah, ninguém pôs a blusa ainda. A Aninha já pôs a blusa, né? Tá frio aí, Aninha? Não, não, não. Não tá, não. Então tá bom. Vocês viram que quinta-feira à tarde tem aula, né? Culpa da Nicole, eu não ia falar. Mas você perguntou ontem, eu ia deixar pra hoje. É grande coisa também, né? A aula de quinta é bem legal, gente, de tarde. Legal, né? Opa. Ó, gente, isso aqui é uma curva característica de uma solução tamponada. A coisa funciona assim, ó. O gráfico é bem esquisito. Imagina que você tem uma solução de tampão, ácido acético, acetato, tá bom? Ela tá lá bonitinha. E eu vou colocar nessa solução uma base. Só que eu vou colocar ela gota a gota. Gota a gota, tá? Aqui eu começo a adicionar. Peraí, deixa eu colocar. O volume inicial. O volume inicial. E aqui o volume final. O volume final de base. Ó. O que que a gente percebe nesse tipo de curva? Ela é uma curva suavezinha mesmo, assim, tá? Ela é quase uma reta. Ela começa com uma concavidadezinha maior, aí fica quase uma reta, e depois ela vai subir. Nesses extremos, ela já perdeu a capacidade de tampão. Então é assim, eu começo a colocar uma base, à medida que eu vou adicionando a base, o pH ele vai subindo, mas ele vai subindo numa taxa muito discreta, tá? Os limites dessa solução estão aqui, ó. Isso aqui é o limite para o qual ela é tampão, tá? Aqui você tem o pKa menos um
Aqui você tem o pKa mais um, tá? Se a gente vai colocando base dentro dessa faixa de pH, a gente percebe o pH tentando se manter constante. Se porventura eu começar a colocar muita base, muita base, muita base, até o ponto onde a concentração de um dos íons fica muito maior que a outra, aí a solução perde a capacidade tamponante. Ó, tá? A partir de um certo momento, se você colocar uma pequena quantidadezinha de base, o pH já vai lá para cima. Tá? E se eu estivesse colocando um ácido, seria a mesma coisa aqui para baixo. Ó. Seria alguma coisa para baixo. Tá? Esse valor aqui do meio, ó, é o pH melhor protegido, digamos assim, do tampão. Tá? Isso é uma solução tamponada tentando resistir, por exemplo, à adição de uma base. Oi. Não, ele vai estar com o pK se os dois estiverem na mesma concentração. Mas eu posso ter ele funcionando. Por que que eu mostrei antes do pK? Porque eu posso ter o tampão funcionando para valores um pouquinho abaixo de pK. Então ele poderia estar funcionando, por exemplo, se tivesse mais de um do que do outro aqui. Não tem problema. Não é que o tampão precisa estar sempre na mesma concentração, o H-acetato e o ácido acético. Então imagina, por exemplo, vamos lá, imagina que eu preparei um tampão um pouco mais ácido do que o normal, tá? Ou seja, eu tinha mais de um do que do outro. Aí eu fui nesse tampão, que era um pouco mais ácido do que o normal, e fui colocando base. Sacou? Por mais que eu coloque base, a gente percebe que o pH quase não varia. Onde que o pH começa a variar significativamente? Nas bordas, tá vendo? Que é justamente quando você está chegando no limite. Se você deixar chegar muito no limite, você bota uma gotinha de base e o pH já explode. Então isso mostra claramente, né, o que uma solução não tamponada é e o que que uma solução tamponada é, tá? Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Olha, para encerrar essa questão do tampão, eu queria propor então que a gente fizesse um cálculo juntos aqui. Vamos calcular o pH do tampão do sangue, tá? pH do tampão do sangue. O nosso sangue tem vários tampões, tá, gente? Tipo, a gente fala só do mais famoso. Então, eu vou considerar, vamos colocar aqui, ó, cálculo do pH do sistema tampão sanguíneo. Do sistema, opa, tampão do sangue. O tampão que tem maior concentração no nosso sangue é o tampão formado por um ácido e uma base conjugada também, né? Quem que é o ácido do sangue que a gente usa como tampão? O ácido carbônico, tá? Então, dentro do nosso organismo, por conta do CO2, uma parcela desse CO2, ele é transformado em ácido carbônico dentro do sangue. Tem até uma enzima que faz isso, né? A reação de transformação, deixa eu colocar aqui, ó. CO2 mais água dando ácido carbônico. Tá? Existe uma enzima que catalisa esse processo chamada anidrase carbônica. Tá? Só para você ver como a enzima é foda, gente, só uma curiosidade. Na presença da anidrase carbônica, essa reação ela fica 60 vezes mais rápida do que se você faz ela no laboratório sem a enzima. Tipo, você pegar lá CO2 e dissolve na água. Cara, isso aqui é um processo super difícil de fazer no laboratório. É um gás. Você vai dissolver um gás no líquido. Com a anidrase, isso acontece praticamente na mesma hora. Aí, essa substância é um ácido fraco. Vocês lembram quando a gente estudou equilíbrio de ácidos?
que eu disse para vocês que alguns ácidos sequer chegam a ionizar totalmente? O ácido carbônico é um caso. No pH do sangue, que é por volta de 7,4, o ácido carbônico, gente, ele só ioniza uma vez. Você nunca vai encontrar no sangue de um indivíduo vivo carbonato. Se você encontrar carbonato no sangue de uma pessoa, gente, enterra, não tem como. Não, é porque para você ter carbonato, o ácido tem que ter perdido 2 hidrogênios, não tem? Isso aqui só vai acontecer em pH 9,5. Então, para o sangue de uma pessoa ter carbonato, o pH tinha que ser 9 e pouco. Não tem, é incompatível com a vida. Então, isso aqui é o sistema tampão. De um lado, você tem o ácido carbônico pronto para agir em casos em que a concentração de H+ caia. Em outros casos, você tem o bicarbonato para agir caso a concentração de H+ suba. Eu vou dar 2 exemplos práticos, tá? Exemplo número 1. Alcalose pós-prandial. Quem aqui já teve? Tá, vamos mudar a pergunta. Quem já teve sono depois que almoçou? Isso é alcalose pós-prandial. Todo dia, every fucking day. Gente, a alcalose pós-prandial é uma sensação que a gente tem de sono pós-almoço. E ela acontece por conta de uma alcalose no organismo. Vamos lá. Sabe lá no estômago, aquela célulazinha chamada parietal que troca sódio por H+, que vai digerir proteína? Vamos supor que você almoçou. Imagina a quantidade de ácido que o teu organismo tem que despender de uma hora para outra para você digerir a comida. Esse H+ vem de algum lugar. Da onde que vem esse H+ que você precisa ter no estômago para poder digerir a proteína? Do teu organismo, do sangue. Na parede do estômago tem uma célula chamada parietal. Parietal da parede. Essa célula, quando o teu organismo está com um sinal de comida, ela troca sódio do estômago com H+ do sangue. É como se fosse uma bomba de troca. Não é uma bomba de sódio e potássio, tá, gente? É uma bomba, uma célula que faz isso. Então ela vai tirando hidrogênios do sangue e jogando para o estômago. Essa sensação, essa perda de H+ é interpretada pelo seu organismo como uma certa alcalose. Seu organismo começa a ficar o sangue um pouquinho mais baixo. Um dos sintomas é o sono. Quando a gente está em alcalose, a gente começa a sentir essa sensação de sono. Só que por que você não morre no momento que você comeu? Imagina lá, você comeu uma feijoada, comeu proteína pra cacete. O sangue vai ficar tão básico que você fica com pH 9, que nem o pH de um sabonete. Isso não acontece por quê? O tampão ajuda. Então, à medida em que você entra nesse processo de perda de H+, vamos chamar aqui de alcalose, numa sensação de alcalose, o tampão atua na reposição de H+, deslocando o equilíbrio para onde? Vai. Comi, a concentração de H+ no meu sangue começou a diminuir. O que o tampão faz? Desloca para a direita. Então, ó, alcalose. O tampão atua na reposição de H+, deslocando o equilíbrio para a direita. E você vê como a natureza é mágica, né? Peraí. Qual é a chance desse tampão acabar? Zero. Sabe por quê? De onde vem o H2CO3 que o tampão usa? Do CO2 que você respira. Então, assim, a única chance do tampão acabar é você parar de respirar. Mas aí depois que você parou de respirar, também foda-se, né? Tipo, não tem sentido nenhum. Entenderam? Outro caso, acidose. Casos de acidose acontecem. Tem vários tipos de acidose, mas a acidose mais comum que acontece é a acidose respiratória. Então, por exemplo, a pessoa já de mais idade, ou ela tem um problema cardíaco, ela tem um ataque do coração e ela
obstrução de respiração, parada cardiorrespiratória. Quando o nosso organismo para de ventilar, além do problema de você não estar absorvendo oxigênio, não preciso nem dizer o quão sério isso, o teu organismo também não elimina CO2. O processo de ventilação ele é importante, gente, não só para você absorver oxigênio, mas para você eliminar gás carbônico, para manter o sangue numa certa acidez. Então, no processo de acidose, você para de ventilar, você tem um acúmulo de gás carbônico no sangue, o sangue começa a ficar muito ácido. À medida em que o sangue começa a ficar muito ácido, esse íon bicarbonato, os rins têm um papel enorme na produção desse íon, tá? Esse íon bicarbonato vai tentar consumir o excesso de H+. Ou a pessoa sofreu uma intoxicação, tá? Por algum tipo de substância que ela ingeriu que é muito ácida, tá? Então, no processo de acidose, o tampão atua no consumo de H+, no consumo de H+, deslocando o equilíbrio para a esquerda, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Pronto. Tá bem? Se cair tampão, vai cair o do sangue, certeza. Hã? No oceano, eu acho que tem um sistema tampão. É que o sistema tampão do oceano é bem mais complexo, né? Tem um monte de substância, mas o bicarbonato ajuda. Porque você já reparou que o pH do oceano é praticamente parecido com o pH do sangue? O pH do oceano é 7,8. O do sangue é 7,4. Então, são substâncias parecidas que fazem esse tamponamento. É que o próprio fato do oceano ser uma coisa muito grande já garante que ele é meio tamponado, né? Imagina, tipo assim, né? Imagina quanto de ácido você teria que jogar no oceano para fazer o pH baixar uma unidade. É ácido pra caramba, né? E aí, gente, para finalizar a questão do tampão, vamos calcular o pH disso aqui. Só que aí, gente, claro, para calcular o pH do tampão, eu vou usar isso aqui, ó, a formulinha, a formulinha. E eu vou usar a formulinha. Peraí, volta pra cá. Ô, caralho. Desculpa, gente. Ó, para eu calcular o pH do tampão ideal, eu vou calcular na condição ideal, que é a condição onde o ácido e a base conjugada estão na proporção de 1 para 1. Tá bom? Então, eu vou calcular o pKa dele aqui, ó. Então, o pH do tampão, pH do tamps, é o pKa do ácido carbônico. É igual a pKa. Na verdade, sendo bem rigoroso, é o pKa1 do ácido carbônico. pKa1, que é o pKa da primeira ionização do ácido, já que ele perde só um hidrogênio para fazer o tampão. Gente, o Ka do ácido carbônico é aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 7. Esse é o pKa aproximado do nosso ácido do tampão. Então, se eu tirar menos o log disso, eu acho o pH dele. Então, o pH do tampão é menos o log de 4,10 a menos 7. Tá aqui. O log de 4 é 2 vezes o log de 2. Então fica pH do tampão é menos 2 vezes o log de 2 mais o log de 10 elevado a menos 7. Ali, ó. Opa, faltou um 2 aqui, gente, perdão. Mais, ó. 2 log 2. Tá. Log 2 é 0,3. Vezes 2 dá 0,6. Tá? pH
Tampão 0,6 menos 7. Tá aqui, ó. Tá? Dá 6,4. 6,4. Devemos confiar no tampão entre valores de que pH? 5,4, 7,4. Menos um mais um, tá? Então, o nosso organismo ele está na faixa de restrição do pH desse sistema de tampão aí, tá? O que eu aposto que caia, assim, de tudo isso que eu falei, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tipo, como que esse tampão funciona em casos de acidose e de alcalose, tá? Isso é importante. Com certeza, com certeza. Você pega uma prova como a da Unicamp, a do Enem, que de vez em quando. É que no Enem eu acho mais difícil cair esse tipo de coisa. Os caras gostam disso aí no Einstein, na Santa Casa, na FAMEMA, na FAMERP. Eu não sei se alguém vai prestar essas. Eles adoram esse assunto. Essas faculdades de medicina, especificamente, algumas delas fazem questões muito próximas da rotina do médico mesmo, para já ir inserindo o aluno. Então é muito comum que essas interdisciplinaridades aconteçam nessas provas, tá bom? Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Aí.